ela pode estar passando por um período difícil, as coisas serem um pouco mais complicadas ou conturbadas, mas ela sabe onde ela quer chegar. Mais ou menos assim. Se você, quando a gente foi desenvolver, Tom Ford, né, desenvolveu a linha de produção, por exemplo, você entrava lá, fazia um trabalho, pega um parafuso, enrosca e sai um carro no final. As pessoas que só enroscavam parafuso, elas tinham um nível de estresse do trabalho muito maior do que aquele que gerenciava a linha de produção. Porque aquele cara, ele sabe que o parafuso vai dar num carro. O cara que fica o tempo todo só enroscando o parafuso, ele não tem noção de onde ele vai chegar, ele se estressa muito mais. Então, a gente até consegue lidar bem com períodos da vida mais difíceis e mais estressantes, que a gente pode chamar até de pedágio. É como você paga um pedágio, mas a estrada, ela está sem buraco, ela está mais tranquila. Você sabe que naquele momento, você está passando por um momento mais difícil, mas você tem noção de onde você quer chegar. Então, a gente pode fazer uma analogia. Com a pessoa que não tem uma programação de vida mais clara, mais definida, é como se ela estivesse numa estrada esburacada e, além disso, pagando pedágio. A pessoa que já tem a programação de vida mais definida, ela até paga o pedágio, mas ela sabe onde ela vai chegar. Então, o caminho fica mais claro, mais amplo, mais limpo. Então, eu vejo que tem muita relação com a questão da lucidez, do discernimento. A gente sabe que a saúde ela tem total ligação, contanto que a pessoa sabe, conhece de si mesmo e conhece sobre os próprios processos da vida e sobre a programação existencial dela. Então, ela consegue alinhar e ela vai ser também mais feliz, que é um dos indicadores da saúde, né? Quanto mais o bem, não a felicidade em si, que eu falo que, eu brinco que existe uma hipervalorização da felicidade, né? O conceito, né, de extremamente feliz o tempo todo, a família Doriana, né, da propaganda, e todo mundo sorrindo, acorda de manhã, todo mundo super feliz. Não é necessariamente assim, mas um otimismo frente à vida, um nível de tranquilidade, né? Aquele acordar, estar disposto a acordar, estar feliz por ter um dia pela frente, isso é possível para todo mundo. Uma calmaria, vamos dizer assim, né? Você até passa por um dia difícil, mas você sabe que aquele é um dia dentro de uma vida que tem uma finalidade, que tem um complemento, certo? Eu, nessa linha de considerações, eu gostaria de me oferecer como cobaia humana para a professora e médica Roberta Ferreira. O meu caso é o seguinte, eu tenho 42 anos. Então, e aí? O que eu vou fazer da minha vida? Qual o meu propósito de vida? Eu me questionei isso. E esse programa aqui me deixa mais feliz. Eu acordo de manhã bem disposto. Hoje, meu amigo do Ciência e Consciência sabe, esse é um programa gravado e nós estamos aqui um sábado pela manhã. E eu estou muito feliz de estar aqui. Então, existe essa satisfação. Eu coloco aqui a minha vivência para você. Eu pensei nisso justamente, a gente estava conversando antes, né? E você falando de algumas dificuldades de tudo, né? De manter o programa, de tudo. Mas você falou com o nível de satisfação. Então, quer dizer, se o programa talvez fosse de uma coisa que não tem nada a ver com você, de culinária, por exemplo, talvez você não tivesse a mesma predisposição para enfrentar as dificuldades. Então, saudável não é aquela pessoa que não tem doença, não é aquela pessoa que não tem dificuldade, é aquela pessoa que passa por aquilo tudo de uma maneira mais tranquila. Então, às vezes eu vejo alguém falar assim, não, mas eu tenho muito medo de fazer isso. Medo todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem. A diferença é que a gente faz. Apesar do medo, apesar da dificuldade, todo mundo tem estresse, né? A vida de todo mundo tem problema. Mas é possível, apesar disso tudo, da loucura do mundo de hoje, a gente ser mais saudável. Eu até coloquei aqui a pergunta, o estresse é a tônica da vida moderna, como é que nós vamos superar esse estresse? Hoje a gente até aborda muito na consciência-terapia, que na consciência-terapia a gente tem a consciência-terapia clínica, né? A gente faz atendimento às pessoas, em geral um médico e um psicólogo juntos fazem um atendimento dentro da abordagem conscienciológica e uma das grandes queixas da maioria das pessoas é a ansiedade e o estresse. A gente vê hoje doenças que não existiam antigamente, gente viciada em BlackBerry, gente viciada em internet, em computador, a gente não vive mais, né? Eu mesmo tem dia que eu ouço meu celular tocando, eu vou ver ele não está tocando. Então a gente começa a ter uma relação com a tecnologia, uma necessidade, a rapidez da informação é tão grande que você tende a desenvolver um nível de estresse maior. Mas aí, mais uma vez, eu vou remontar o que você falou em relação à programação existencial, né? Vejo que uma das maneiras da gente lidar melhor com o estresse é sabendo onde a gente quer chegar. Porque aí a gente consegue priorizar. A gente faz muita coisa desnecessária, né?
Se qualquer um de vocês estiver assistindo, parar hoje para dar uma limpa no guarda-roupa, eu desafio um que não consiga ficar livre de 10% pelo menos. Então a gente carrega Acho muita que coisa. mais. Não, estou sendo boazinha, né? Então a gente carrega muita coisa, a gente faz muita coisa que não precisa, a gente perde muito tempo com aquilo que não é para perder, a gente não delega. Eu estava brincando com a minha amiga ontem, né, ela falando sobre ter ou não ter empregado, secretário e tudo. Eu falo, olha, muita gente se estressa porque tem ou se estressa porque não tem. As relações, elas são difíceis e carregadas. Mas quando a pessoa começa a investir, primeiro nela mesma, não adianta, eu falo, não tem como você dar o que você não tem. Né? Se a pessoa não tem tranquilidade, não tem saúde, não tem uma paz maior, não tem como ela ajudar os outros. Né? Então, se a pessoa começa a investir primeiro naquilo que é prioritário, né? Então, a prioridade de tudo. Chega uma pessoa na consciência terapia, ela quer trabalhar sobre a meta de vida dela, sobre a ProEx dela, mas ela ainda não tem um mínimo financeiro para se sustentar. A prioridade daquela pessoa é se sustentar. Né? Não adianta a gente querer queimar etapas, né? A gente querer fingir que, não, vamos então fazer voto de pobreza, vamos viver à base de luz, né? Isso não resolve. Então, primeiro tem que se atender às necessidades básicas, né? Ter um dinheiro mínimo, suficiente, né? E programar isso para que a pessoa tenha um mínimo de saúde. E alinhar isso tudo de uma maneira que a gente fala de convergência. O problema maior hoje do estresse tem a ver com a divergência. Então, por exemplo, você faz esse programa aqui, né? Ele está convergindo com as suas outras atividades. Você conseguiu colocar tudo mais ou menos perto, isso otimiza a sua vida. Sim, facilita, tá? Então, a intenção é a mesma, o trabalho, ele deve estar alinhado com a própria ProEx. Então, se a pessoa fala assim, olha, não, 8 horas por dia eu trabalho para ganhar dinheiro. Nas outras 4 eu faço assistência. Nas outras tantas eu durmo. Vai ver, não tem hora suficiente. Então, o ideal é, durante o nosso trabalho, que a gente faça assistência também. É assistência o tempo todo. O tempo todo. Que o trabalho faça parte da ProEx. Que não seja simplesmente um ganha-pão. Que a pessoa fique feliz no trabalho. Que ele seja algum nível de incentivo, de motivação. Que ela goste daquilo que ela faz. Né? E quando ela chega em casa, ela se sinta bem em casa. Então, a casa tem que ter um nível mínimo de estrutura, uma decoração agradável, um visual bacana, né? Que a pessoa se sinta bem ali. E que ela tenha momentos de desestresse, né? Momentos de lazer. E aí a gente vem falar de um conceito também, que é a questão da higiene mental e pensênica, né? O pensamento, o sentimento e a energia. Então, nessa linha, para a gente entrar no Pensene, eu vou ter que chamar um intervalo. No próximo bloco, eu quero insistir um pouquinho nas priorizações e entrar com o conceito de Pensene para você, meu amigo do Ciência e Consciência. Até lá. Estamos de volta com o programa Ciência e Consciência, hoje com Roberta Ferreira, médica, professora, pesquisadora da Conscienciologia. Roberta, paramos no tema priorização e depois para entrar no conceito de Pensene. Então, passo a bola para você. Vamos lá. Eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais na priorização, né? Que eu vejo que, de fato, hoje é um dos temas mais sérios que a gente tem, porque é muita opção, né? Você tem hoje muita opção do que fazer, do que ser, né? Quando eu me formei, por exemplo, a gente tinha o quê? Umas 50, 60 profissões para escolher. Hoje, já tem faculdade de um monte de coisa, as pessoas se perdem muito. Então, um dos objetivos também da consciência terapia, que a gente trabalha também, é ajudar a pessoa a se alinhar mais, né? Ela entender mais dela mesma. Um dos grandes problemas hoje é o baixo nível de autoconhecimento. As pessoas se conhecem muito pouco, muitas vezes não sabem nem os seus gostos mais primários. Eu brinco, por exemplo, sorvete de chocolate ou de morango. Se a pessoa fala tanto faz, não pode tanto fazer. Resposta errada. Não pode tanto fazer. Né? Você que sabe, tanto faz. Não importa. Então, a gente precisa conhecer mais a gente mesmo e poder respeitar mais o que a gente quer, o que a gente gosta, né? O que a gente valoriza, né? A gente trabalha muito com o conceito de valor, né? Quais são, de fato, as prioridades na vida daquela pessoa? O que a gente quer ser daqui a 10 anos, daqui a 20?
E se a gente morre hoje e olha para trás, a gente fez de fato aquilo que era prioritário? Né? E o prioritário não é o prioritário que está escrito no livro, não é o prioritário que foi dito na tertúlia, não é o prioritário que é o seu prioritário, é o prioritário daquela pessoa. Então, mais uma vez, a gente vai trabalhar com esse conceito de relatividade. Da mesma maneira que a saúde ela é relativa, as prioridades também são relativas.